Boa noite, alunos da doutrina cristã. Que bom estar com vocês nessa noite, que bom poder estar passando algo tão importante para vocês, que é acerca do batismo nas águas. Eu tenho certeza que é um momento especial na vida de todo aquele que crê, é um momento maravilhoso, certamente foi um momento maravilhoso na minha vida, um momento muito especial, e eu tenho certeza que esse momento vem com algumas questões, algumas dúvidas, algumas, é, algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? E o objetivo dessa aula e o objetivo de estar aqui com vocês nesse momento é estar trazendo algumas explicações acerca do que é o batismo, o porquê que o batismo é tão importante. Então, nós vamos ter algumas aulas aqui para frente, né? Algumas semanas juntos, e estaremos, então, falando acerca desse assunto tão especial na vida de todo aquele que crê, que é realmente o batismo. Então, pelo que eu entendo, vocês estão agora iniciando a lição 10, né, da doutrina cristã, que fala acerca do batismo nas águas. Então, estamos nos aproximando nesse dia, né, que aqueles que colocaram sua fé em Jesus Cristo poderão então estar descendo as águas do batismo. Então, eu gostaria, assim, de que vocês pudessem estar me acompanhando, né? Eu vou estar usando a apostila de vocês, e tem um material muito bem explicado ali, para que a gente possa estar, então, falando acerca do batismo nas águas. Né? Marcos, capítulo 16, versículo 16, que é o primeiro versículo ali da apostila, né? Ele diz algo muito específico acerca do batismo, acerca da nossa salvação. Ele fala assim, que quem crer e for batizado será salvo. Então, nós vemos que o batismo ele é algo que vem depois da nossa fé. Amém? Inclusive, o texto no livro ali fala assim, olha só, acompanhe comigo lá. Depois de arrepender-se e de receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, o próximo passo, então, na sua vida cristã é o batismo nas águas. E nós temos isso já no versículo aqui que nós lemos no início. Né? Quem crer e for batizado. Então, nós temos que o batismo, ele sucede, né? Ele vem depois de nós crermos. Ele não é algo que vem antes da fé, mas depois da nossa fé. Tá? E devemos observar, então, cuidadosamente esse batismo nas águas, né? Porque ela é a ordem de Deus. Em Atos capítulo 2, 38, nós vemos que Jesus Cristo, que os apóstolos, na verdade, depois do Pentecostes, eles dão uma instrução quando as pessoas vieram até Pedro, perguntaram a Pedro ali, né? Pedro, o que nós devemos fazer para ser salvos, né? Pedro, então, dá uma resposta que está lá em Atos capítulo 2, versículo 38. Eu quero ler para vocês o versículo completo. Diz assim: arrependem-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Então nós vemos que é uma ordem, né? Tanto de Jesus aos seus discípulos, também como dos discípulos para aqueles que começaram a crer já no início da igreja. Ou seja, a questão da salvação era necessário o arrependimento, ou seja, a fé, o crer e serem batizados nas águas, né? Então, o batismo não é algo que nós fazemos para nós mesmos, né? Para nos agradar. O batismo ele é uma obediência à ordem que está na palavra de Deus, né? Como diz na apostila ali. E também é fundamental que a gente obedeça o batismo e que o batismo seja feito de forma bíblica, tá? Então, existe uma forma de ser batizado e é isso que nós também vamos estar juntos aqui desvendando, né, o que a Bíblia ensina acerca disso. Então, são 5 perguntas que são feitas usualmente, né, acerca do batismo nas águas. A primeira pergunta é quem deve ser batizado? Nós já vimos aqui que nessa introdução que eu passei para você, nós já percebemos a resposta a essa primeira pergunta, né? Quem deve ser batizado?
Ali Jesus Cristo fala lá no primeiro versículo que lemos, né, Marcos 16:16, crer e for batizado será salvo. Então nós vemos que o crer é importante, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. E daí nas próximas semanas nós vamos estar respondendo as outras perguntas. Como devemos ser batizados, né? Qual é a maneira correta? Existe uma maneira correta? Ou pode ser feito de qualquer jeito? Então isso nós vamos estar falando na próxima semana, onde devemos ser batizados, né? Qual é o lugar? Precisa ser um lugar específico? Tem que ser em Jerusalém, tem que ser em Israel, tem que ser na Europa, na Austrália, né? Existe um lugar específico onde eu deva ser batizado? Nisso tudo nós vemos também que nós vamos ter a resposta para isso, o porquê que devemos ser batizados e quando devemos ser batizados. Então, na verdade, nós vamos estar procurar responder essas perguntas mediante um estudo da palavra de Deus e do estudo daquilo que o Senhor Jesus deixou para nós. E é uma alegria muito grande poder ver em vocês o desejo de buscarem, o desejo de acreditarem, de buscarem a revelação que a Bíblia nos dá. Eu creio que isso é o fundamental para todo aquele que quer conhecer a Jesus, né? Nós queremos conhecer a Jesus e conhecer a nossa fé, a doutrina cristã, né? A Bíblia, ela realmente traz essas respostas para nós. Né? Então, hoje, estaremos juntos respondendo a primeira pergunta, é o ponto 44 ali da sua apostila, né? Na página 52, se eu não estou enganado, e diz assim: quem deve ser batizado? Quem deve ser batizado? Então, antes de subir aos céus, o Senhor Jesus Cristo ordenou aos seus discípulos. Então, a última coisa que Jesus falou antes de subir ao céu, né? Geralmente, quando a gente vai se despedir, a gente sempre tem algo importante para falar, né? Ou talvez, no caso de vocês, quando vocês se despedem dos seus pais para irem em algum lugar, os seus pais sempre têm alguma coisa importante para dizer para vocês, né? E, não esqueçam disso, façam isso, por favor, não esqueçam, né? De escovar os dentes todo dia de manhã, não esqueçam de escovar os dentes depois das refeições, não esqueçam de dizer obrigado, não esqueçam de dizer por favor, não esqueçam, né? E a gente vê assim, porque sempre lembramos daquilo que é bem importante, né? Para falar. Então, Jesus, antes de subir aos céus aqui, ele deixou uma ordem muito importante para os seus discípulos, né? E essa ordem está ali nesse quadro azul, na sua apostila, que diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então nós vemos aqui que a ordem do Senhor Jesus Cristo é muito simples e bem clara. Somente aqueles que se tornaram verdadeiros crentes, colocando a sua fé em Cristo, devem ser batizados. E é óbvio que aqueles que, a serem batizados, devem ter a idade suficiente para tomar essa decisão pessoal por Cristo Jesus. Então, tá, vamos dar uma pausa aqui. Então, Jesus ele já respondeu essa pergunta. Vão a todo mundo e preguem o evangelho. Quem crê na pregação do evangelho, né, aqueles que crerem nas boas novas de Jesus, que o evangelho é a boa nova, né, de salvação, quem crê nessa mensagem e recebê-la para a sua vida, né, e for batizado, receberá então a salvação e não será condenado. Então nós vemos que aqueles que se tornam cristãos, aqueles que creem, eles precisam então ser batizados. Então quem deve ser batizado? Nós já respondemos a pergunta aqui de uma forma rápida, mas nós vamos continuar a falar sobre isso, tá? Então aqueles que creem. Então a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, que até o texto do livro está nos levando, é exatamente isso. Quando é que realmente eu vou crer? Ou qual é a idade realmente que eu vou crer? Porque, às vezes, talvez você, na sua família, já tenha acompanhado o batismo de algum parente seu, ou de um primo,
ou de um vizinho, ou de alguém da sua escola, que convidou você, ou alguém da sua família, você participou de batismo da criança, de um bebê. E esse bebê, ele é batizado, ele é colocado água sobre ele, né, e recebe o batismo. Mas nós vemos aqui algo importante, que para sermos batizados, nós precisamos crer. Então, quem deve ser batizado? Aquele que crê. Você já esteve na igreja sede aqui, o pastor Leodoro apresentando uma criança. O pastor sempre fala assim, essa criança está aqui sendo dedicada a Deus, mas por que nós não batizamos ela e nós apresentamos ela? Nós não batizamos porque esse bebê que está aqui, ele não crê. Na verdade, o bebê, ele não consegue nem lembrar. O pastor Udo, quando eu fui batizado, eu não cresci na igreja quadrangular. Então, eu vim para a igreja quadrangular depois de grande, já tinha 20 anos de idade. Mas eu, quando tinha alguns meses de idade, eu fui batizado. E eu sei disso porque a minha mãe me mostrou o certificado de batismo. Mas eu não lembro daquilo. E se eu não lembro de quando eu fui batizado como era bebê, que é óbvio, né? Se eu não lembro, então aquilo também não teve valor para mim. Então, significa também que eu não criei. Então, quem deve ser batizado é realmente aquele que crê. Mas qual é a idade suficiente, né, para que haja esse batismo, né? Então, a Bíblia diz ali, ó, a Bíblia parece se referir a uma idade de responsabilidade. E essa idade chega quando a criança sabe a diferença entre o certo e o errado. Antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, né? Até aquela idade, os filhos dos crentes são salvos e seguros pela fé de seus pais. Então, ali em 1 Coríntios 7,14, diz ali, né? Os nossos filhos viviam imundos, mas agora são santos. Ou seja, por causa dessa idade de responsabilidade. Quando nós já sabemos diferenciar o que é certo do que é errado, e eu creio que você, né, está fazendo a doutrina cristã, você já sabe no seu consciente o que é certo e o que é errado. Você já sabe aquilo que é bom e aquilo que não é bom, que é mal. Você já tem essa consciência de que mentira é errado, você já tem essa consciência de que falar palavrão é errado, você já tem essa consciência de que desobediência é errado. Por quê? Porque você já aprendeu que há consequências por causa disso. E quando nós já experimentamos, nós já temos uma responsabilidade perante. Quando nós já experimentamos a desobediência, o erro, né, o pecado, seja ele de qual forma, seja através da mentira, da desobediência, de cometer um ato errado, quando nós já experimentamos isso, nós já entendemos que nós precisamos ser perdoados por Jesus. E nós já entendemos que nós precisamos de um Salvador. Então, nós precisamos crer para a nossa salvação. Né? Então, quando nós já entendemos essa idade da responsabilidade, nós precisamos, então, crer para que sejamos salvos. E quando nós cremos, nós podemos, então, ser batizados, né? Então, é somente aqueles que se tornaram discípulos, né? Mateus 28 ali, 19, 20, diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o teor desse versículo também é claro aqui: somente aqueles que se tornaram discípulos pela escolha de seguir o Senhor Jesus Cristo e seus ensinamentos devem ser batizados. Jesus disse que as condições para se tornar os discípulos são as seguintes: qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu. Então, uma das razões pelo qual o batismo é disponibilizado para vocês, uma doutrina cristã, é porque vocês agora estão aprendendo. Então, vocês estão sendo ensinados a guardar os ensinamentos de Jesus. E uma vez que vocês estão sendo ensinados e vocês creem, vocês então têm a opção, né? A opção que eu digo assim, a escolha, tá? De ser obediente a Cristo em relação ao batismo. Uma vez que vocês creem.
Porque se não há a fé, né, aí o batismo não deve acontecer. Mas se há a fé em Jesus Cristo, se há o crer em Jesus Cristo, aí sim, então podemos ser batizados. Então, seguindo o livro ali, fala assim, ó, portanto, vemos que aquele que for batizado será discípulo de Jesus. Um discípulo é aquele que escolheu fazer Cristo o supremo amor da sua vida. Qualquer um que não tenha feito isso não pode ser meu discípulo, disse Jesus. E se eles não podem ser discípulos dele, eles não podem ser batizados. Foi o que o pastor falou para vocês agora, né? Então, ser batizado quem? Aqueles que colocaram sua fé pessoal no Senhor Jesus Cristo. Aqueles que fizeram, né, a sua própria escolha de ser discípulo dele e segui-lo. Então, ou seja, essa escolha é uma escolha de vocês. Você escolherá descer as águas do batismo. O seu pai, a sua mãe, desejam muito que vocês façam isso, mas é uma escolha sua. É algo pessoal, é algo, digamos, intransferível, né? Eu, por exemplo, sempre quis e quero que meus filhos sejam batizados. O David, por exemplo, que é o meu filho mais velho, que talvez vocês conheçam, uma vez ele chegou para mim e falou assim, pai, eu quero ser batizado. E aquilo encheu meu coração de alegria. Claro, como pai, como pastor, eu quero que meu filho andando no caminho do Senhor, né? E isso partiu dele. E eu falei assim, você tem certeza, filho? Então nós voltamos a conversar daqui a um mês. E passou um mês, ele voltou a falar comigo, eu falei assim, que bom, meu filho. Então vamos voltar a conversar sobre isso semana que vem. Na semana que vem, eu liguei. E assim a gente foi conversando acerca disso, porque eu queria que isso realmente fosse gerado dentro dele. E foi gerado pelo próprio Deus, mas porque ele creu. Então, por mais que outros talvez venham a pressionar, às vezes, né, a igreja, às vezes os pais, é importante que você tome essa decisão por você mesmo, porque ela é uma decisão, tá? Então, ali, voltando à apostila, vamos continuar lendo. Não existe autoridade na Bíblia para batizar qualquer um, exceto aqueles que se arrependeram de seus pecados e tomaram a sua decisão pessoal de seguir a Jesus Cristo. Por isso que você precisa saber o que é certo e o que é errado. Porque a partir do momento que você descobre e você conhece o que é errado, você pode então pedir perdão pelo seu pecado. Antes disso, não. Não podemos obedecer ao segundo mandamento, que é ser batizado, né? O primeiro, crer e ser batizado. O segundo, enquanto não obedecemos ao primeiro, arrepender-se. Mas aqueles nascidos no lar cristão devem também arrepender-se e verdadeiramente manter sua fé e manter a sua vida de fé em Cristo Jesus. Amém? Então, não é porque você cresceu e nasceu e cresceu na igreja que você é cristão. Você é cristão porque você se arrependeu dos seus pecados e você creu em Cristo para a sua salvação e ele agora passa a ser o seu Senhor. Correto, gente? Então, assim, Jesus ele não tem neto, Jesus tem filho. Tá? Se seu pai é cristão, ele é filho de Deus e assim Jesus quer que você também seja um filho dele. Tenho certeza que você que está me ouvindo, né? Que nós estamos participando dessa aula online aqui. Eu tenho certeza que você tem a sua fé em Cristo Jesus e você crê. E glória a Deus por isso. E por isso, porque você crê verdadeiramente, você é um filho de Deus. Tá? Vamos ver alguns exemplos bíblicos acerca de batismos ali. Tá? Então, durante o ministério dos seguidores de Cristo, somente aqueles que verdadeiramente se arrependiam, acreditavam e aceitavam Cristo em seus corações, eram batizados. Então, nós vemos no dia de Pentecostes. Tá? O dia de Pentecostes foi Jesus, ele veio à Terra, ele morreu na cruz, no terceiro dia ele ressuscitou, e depois ele ficou 40 dias aparecendo aos seus discípulos, e daí ele subiu aos céus. E ele falou que o Espírito deu a promessa do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Durante 10 dias, os discípulos ficaram buscando a Deus em Jerusalém. E daí chegou o dia de Pentecostes. Aqui são 50 dias, tá? Depois da Páscoa, tá bom? Que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos ali. E aí onde a igreja nasceu, e os primeiros
convertidos e os primeiros batismos em massa começaram a acontecer por causa da conversão dos cristãos. Então tá, o dia de Pentecostes ali na apostila. E ouvindo isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Tá? E no versículo ali do quadro azul, Pedro responde: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. De sorte que foram batizados e de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então observe aqui que aqueles que receberam a palavra e obedeceram a ordem para se arrepender foram batizados. Certo? Então, nós vemos um exemplo bíblico aqui, no dia de Pentecostes, que aqueles que creram e receberam a palavra, que foi o sermão de Pedro, né, que ele fala acerca do Evangelho de Cristo, que foi morto, e que ele foi morto pelos pecados deles, né, e eles precisavam desse perdão. Então, eles buscaram a salvação, e ao buscar a salvação, Pedro respondeu: vocês precisam crer e ser batizados com o batismo de arrependimento. Né? Vamos seguir a apostila ali, na página 54, nós temos, no caso de vocês ali, a página é 2, né? 3 agora. É o que está na tela. Os novos crentes em Samaria. Tá? Mas como crescem em Filipe? Que Filipe? Que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se batizavam tanto homens como mulheres. Tá? Então, os crentes em Samaria, porque agora eles já não estavam mais em Jerusalém, só eles estavam indo, obedecendo o mandamento de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então, nós vemos que os discípulos aqui começaram a dispersar. Já não estavam mais em Jerusalém só, já estavam indo para a Judéia, e agora aqui os cristãos começaram a aparecer em Samaria também, uma região mais abrangente. Tá? E da mesma forma, eles eram batizados, tanto homens como mulheres, por crer. Tá? Então eu quero ler ali. Ó. Quando Filipe exaltou Cristo em Samaria e demonstrou o poder milagroso de Deus pelos sinais de curas e maravilhas, estava presente uma multidão de homens e mulheres. E nós lemos ali, né? Mas, como crescem, se batizavam, tanto homem como mulher. Então, nós vemos aqui que também, quem foi batizado? Aqueles que creram na mensagem, certo? Segundo, o último exemplo ali que nós temos é o eunuco etíope. E diz assim a palavra de Deus, né? No trecho, no quadradinho azul ali, diz assim: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo, ele disse: eu creio. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Esse é um trecho tão maravilhoso, na verdade, das Escrituras, porque o eunuco ele não estava entendendo o que ele estava lendo. Né? E quando Filipe se aproximou dele, né, Filipe perguntou: você consegue entender o que você está lendo? Isso está lá em Atos capítulo 8, tá? Nesse trecho um pouquinho antes do versículo 35 que nós lemos. Quando ele perguntou ao eunuco se ele estava entendendo o que ele estava lendo, o eunuco falou assim: como é que eu vou entender se ninguém me explicar? Nós vemos a importância, né, e a necessidade muitas vezes que as pessoas venham explicar a palavra de Deus para nós. Porque muitas vezes nós podemos até ler a Bíblia, mas nós não conseguimos entender muitas vezes de uma forma que nós venhamos a aprender algo. Às vezes podemos ter dúvidas e perguntas, e é o caso do
do eunuco aqui. E aí Felipe pregou a ele, falou ao eunuco sobre a salvação em Cristo Jesus. Que naquele texto de Isaías, na verdade, ele estava falando acerca do Messias, do Cristo, de Jesus Cristo. E quando então Felipe falou para eles sobre o batismo do arrependimento e pregou acerca da palavra de Deus. Então, quando eles chegaram a um lugar onde tinha água suficiente para serem batizados, meu eunuco falou assim: olha, eu estou vendo água aqui, vamos parar aqui, vamos ser batizados agora já. Né? Tem alguma coisa que me impede de ser batizado agora? E Felipe respondeu então para ele: não, né? Se tu creres de todo o coração, é possível, é permitido. É lícito, né? Como diz o texto que nós lemos. Então ele respondeu: eu creio sim, de todo o meu coração. Então nós vemos aqui, mais uma vez, um exemplo na Bíblia de que o crer, ele deve ser o primeiro passo. E o batismo como sendo o passo seguinte da nossa fé. Então nós não podemos começar com os pés trocados. Amém? Nós não podemos querer pensar que somos salvos porque somos batizados. Ou somos cristãos porque fomos batizados quando éramos bebês. Na verdade, quando nós lemos ali a idade da responsabilidade, um bebê, ele é inocente. Ele é puro. Ele não tem consciência do certo e do errado. Mas quando nós passamos a ter já consciência do certo e do errado, nós precisamos vir a Cristo para a nossa salvação e pedir perdão. Então, o crer em Cristo e o receber a Cristo, ele precede, ele vem antes do batismo. Né? Então, lendo ali na apostila, diz assim: o batismo nas águas é para os crentes, é uma parte essencial das boas novas sobre Jesus. Do contrário, eu não teria pedido pelo batismo. Então, nós vemos que se ele pediu para ser batizado é porque ele entendeu que precisava. E ele entendeu que ele precisava porque ele cria. Né? Se crês de todo o coração, seja batizado. E essa condição jamais mudou, tá? Ela continua até hoje. Correto? Então, eu tenho outros exemplos nas escrituras ali, tá? Que eu gostaria de, pelo menos, ler uma com vocês, se vocês puderem ver ali em Atos, capítulo 10, versículo 47 e versículo 48. Eu vou ler esse texto com vocês. Estou abrindo a minha Bíblia aqui. Eu vou ler para vocês. Atos, capítulo 10, 47 e 48. Diz assim: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Cornélio, aqui, tá? É o que o texto da passagem fala. Ele foi a primeira pessoa a ser batizada, a receber o Espírito Santo, no caso, primeiramente, né? Não era judeu, né? Ele era um gentil. Eu creio que vocês já aprenderam o que significa gentil e judeu, né? Na Bíblia ali. E uma das coisas que foi relatado, foi falado no texto ali, é que as pessoas questionaram, que eles achavam que a promessa do Espírito Santo da salvação era só para os judeus. Mas no caso, Cornélio, que por não ser um judeu, eles questionaram. Então, Pedro aqui, ele faz uma apologia, né? Ele faz uma defesa, na verdade, da fé, e ele fala assim: pode alguém negar água, impedindo que essas pessoas que receberam a Cristo, que creram, que receberam o Espírito Santo, e que creram na salvação, podemos negar água para que esses sejam batizados, e eles creram? Né? E a resposta é não, não podemos, né? Então ele ordenou que fossem batizados. Né? Eles foram batizados e depois Pedro continuou com eles para ensinar as escrituras para eles. Correto? Então, eu quero deixar aberto aqui para que vocês possam estar estudando esses outros trechos ali que falam
acerca de outros exemplos, né? O exemplo de Saulo de Tarso, que é o apóstolo Paulo, depois o nome dele ele passa a ser chamado de Paulo, o carcereiro e sua família, em Atos 16, a família de Lídia e a família de Crispo aqui em Atos 18, tá certo? Então, hoje, nós aprendemos juntos, né, essa primeira pergunta: quem deve ser batizado? E nós vimos aqui, pelos exemplos das Escrituras que nós lemos, pelos exemplos de conversão, né, tanto no dia de Pentecoste, quanto os crentes já em Samaria, e o eunuco estava voltando ao seu país, lá na Etiópia, quando encontrou ele, né, nós vemos que há algo comum em todas essas histórias de batismo, que é a fé em Cristo Jesus. E a fé aqui não é só fé, eu creio que Jesus Cristo existe, né? Eu creio que ele morreu numa cruz. Não, a fé é uma fé para a salvação. Ou seja, você concorda com Deus de que seu pecado precisa ser perdoado. E sem o perdão não há salvação. Então, quando nós entendemos que nós precisamos ser perdoados, nós venhamos a Cristo e a nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que ele fez na cruz do Calvário por nós, nos confere a salvação. Porque Cristo ele levou os meus pecados, os seus pecados, na cruz do Calvário. Ali ele tomou sobre si a palavra de Deus, né? O nosso pecado foi pregado juntamente com Cristo naquela cruz. Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores, e quando nós entendemos que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e nós, pela fé, recebemos isso que ele fez para nós, a fim de que nós possamos ser salvos, essa é a fé para se crer, para a salvação. Né? Quando nós cremos nisso e recebemos a Cristo como nosso Salvador e como nosso Senhor, o próximo passo ele é um passo natural. Assim como você coloca o pé direito e depois coloca o pé esquerdo, e assim sucessivamente, na nossa caminhada cristã, nós também damos passos. O primeiro passo é crer. Depois de crer, é se batizar. Depois de se batizar, é buscar realmente de Deus uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus, buscar a encontrar o nosso propósito, o chamado de Deus para as nossas vidas. E isso são assuntos que vocês certamente já não falaram sobre isso, talvez tocarão sobre esse assunto em alguma das aulas que vocês estão tendo na doutrina cristã e aprendendo sobre essa doutrina maravilhosa. Então, hoje nós respondemos essa primeira pergunta, né? Quem deve ser batizado? Espero que você possa ter aprendido e certamente se você tiver alguma dúvida, ela será respondida. Não tenha vergonha de perguntar, não tenha vergonha de colocar a sua questão, porque é assim que nós aprendemos através das perguntas também, tá certo? Quero agradecer a atenção de todos vocês, quero desejar a vocês todas as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês, e eu gostaria aqui de concluir com uma oração em nome de Jesus. Bem? Então, feche seus olhos, baixe sua fronte, vamos estar orando ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, te agradecer pelas nossas vidas, te agradecer por cada aluno, por cada aluna, Senhor, que hoje atenciosamente prestou atenção nessa aula. Deus, que seja claro para eles não somente a fé, mas também a clareza de que o batismo é algo que precisamos fazer em obediência a Ti depois que cremos. Senhor, a Tua palavra diz que quem crer e for batizado será salvo. Por isso nós precisamos, sim, sermos batizados. Pai, abençoa, Pai, cada aluno da doutrina cristã, cada aluna, que possamos, Senhor, não ter dúvidas e que esse momento, Pai, para aqueles que estarão descendo as águas do batismo, seja um momento maravilhoso e uma experiência singular. Assim nós oramos
Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Fiquem com Deus.